digamos, em Angola, que vai acontecer agora em 2027? Abra a mente. Olha, é um instrumento conecta-te. fundamental. A comunicação digital, todo o resto do mundo hoje está a digitalizar tudo. Administração pública, comunicação dos institutos de formação com as famílias. Hoje, no mundo onde nós estamos, por exemplo, cá nas Europas, ou dizer o primeiro mundo, isso já está vulgarizado, né? Okay. Tu, para comunicares com o Estado, não precisas sempre ir fazer fila no teu, como é que se diz? Em Angola chamamos administração municipal. Por aqui, tu já via telemática, via digital, podes resolver. Tu no teu celular, tu tens aplicativos, não é? De todas as instituições do Estado e tu comunicas com as instituições, queres documento, através dos aplicativos, tu tens acesso ao documento que tu precisa, depois tu vais só descarregas, onde quase todas as famílias hoje têm impressoras em casa. Ok. E de que forma a juventude angolana está engajada nas questões políticas através da comunicação social? Olha, eu não estou em Angola para dar uma resposta muito mais concreta. E outra, mas através do teu YouTube, conforme tu tens a comunicação, tens visto o engajamento, vamos dizer, né, nas inscrições e por aí fora. Sim, é nessa questão que não. eu busco perguntar ao Álvaro. Okay. Não é nessa, por exemplo, no Bem-Aja, entendi a tua pergunta. O Bem-Aja, o universo do Bem-Aja, o público inscrito no Bem-Aja, qual é o público que mais segue o Bem-Aja? É o público o mais alto, né? O nicho mais alto, dos 35 aos 45, esse nicho está muito mais alto, porque é um público maduro, é um público ativo, não é, na vida social, econômica e tal, e eles se interessam muito do conteúdo do Bem-Aja. O segundo nicho mais alto é aquele que vai dos 20 aos 35. Portanto, a juventude angolana, no indicativo do gráfico das inscrições do Bem-Aja, a juventude angolana e o público que mais segue o Bem-Aja, o público angolano, depois em segundo lugar está Moçambique. O público jovem angolano está muito mais ligado ao digital. E devemos dizer que não devemos dissociar a nossa juventude angolana com o resto do mundo. O que estamos a ver a juventude do resto dos outros países do mundo é o mesmo vibe que está em Angola. O problema em Angola é que os jovens não têm acesso à tatita. Mas a linguagem atual é o digital. Os nossos jovens, para fazerem investigação, buscas, pesquisas, é no digital. Para já, não temos muitas livrarias ali à disposição. Temos uma outra, não é como é que chamam as livrarias ali, bibliotecas, não sei o quê, mas são muito pobres, Então, os nossos jovens, onde é que eles vão buscar informação? Vão buscar no digital. Então, é muito importante. É uma juventude que está engajada no digital, é uma juventude que precisa de ser ajudada. E aqui eu digo que o nosso governo está muito atrasado na digitalização no nosso país. Então, desculpem, meus amigos, quantos satélites já mandamos na órbita? Um dos satélites não soubemos que anda, o outro satélite que está aí parece que presta serviços, mas não está a prestar serviços no verdadeiro sentido para a utilidade civil. Eles estão a usar ainda para, digamos, para a secreta, os interesses militares e por aí fora. Mas o cidadão comum civil, não estamos a fazer uso do nosso satélite. Vamos dizer as verdades. Ok, muito bem, Álvaro, muito bem. Álvaro, eu agora vamos para a área política, saindo um bocadinho para digital e indo para a política. Álvaro, na tua opinião, o que tens ou o que vês sobre, vamos dizer, a política propriamente dita em Angola
a ser dirigida pelo presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, não é? Isso estou a falar e digo daquilo que é o Álvaro como cidadão, não é? Não, digamos, com filiações partidárias, como cidadão. Como é que vês essa política de Angola ser levada pelo presidente João Lourenço e as situações que temos visto a ser humilhado, não é o próprio presidente, vimos no campo do basquetebol na final a ser vaiado e outras situações, principalmente como o digital que tu estás nas redes sociais, temos visto bastante em grupos do WhatsApp e por aí fora. O que tens a dizer sobre essa situação do nosso país ou da política do nosso país? Sobre a política, o líder do regime angolano, o líder de quem está a governar o país, não é, do grupo que está a governar o país, primeira coisa, na constatação dessas humilhações que te referes, ele perdeu a empatia com o cidadão. Perdeu a empatia, o cidadão hoje está divorciado com ele, uma boa parte da cidadania angolana está dissociada do líder da nação. Por quê? Porque as suas políticas não vão de encontro com as necessidades, não é, do cidadão nacional. Um dos pontos que eu sou muito crítico é a sua estratégia da economia liberal. Houve muito liberalismo, e eu tenho visto pessoas a defender a teoria do liberalismo, porque são pessoas muito ligadas, e só que eles não gostam de dizer a verdade do liberalismo. O liberalismo é muito problemático para um país como Angola. Por quê? Porque nós temos uma camada muito vasta de cidadãos que estão mesmo na pobreza por baixo de $1 por dia. E esses cidadãos estão em condições de concorrer no mercado. Portanto, o nosso Estado, não é? Digo Estado, não governo, o nosso Estado ainda devia agizar programas de acudir várias situações de políticas sociais. E este governo do MPLA, não faz. Quando faz campanhas políticas, nas campanhas políticas passadas, fez tantas promessas, hoje não se vê. Basta ver na política acadêmica, no setor da formação da educação. É uma lástima. E nós que saímos de uma independência, e quando ganhamos a independência, tínhamos um nível de literacia acadêmica muito baixo, não é? Devíamos investir cada vez mais na educação. O MPLA do início veio com uma política de exterminar com o analfabetismo, mas não conseguiram. E hoje não conseguem. A senhora Grilo é uma pessoa, sinceramente, e eu já dei cara, a senhora Grilo não tem perfil para ser ministra da Educação. Não tem. O que é que estamos a ver com a nossa educação? Zero. Então, se os filhos das nossas famílias estão a ser mal formadas, as famílias estão dissociadas, estão desconectadas com o senhor. Outra questão da economia liberal é o problema mesmo de importar muitos investidores. Está exagerado. Está muito exagerado. Nós não temos que dar toda a nossa economia a ser, a ser dominado por investidores estrangeiros. Nós devemos ter políticas de capacitar o nosso empresariado nacional. Tínhamos que ter programas de microcréditos, de créditos, tudo bem. Na era José Eduardo Santos tentou-se. Sabe por que falhou? Falhou por um simples motivo. Primeiro, as famílias já andavam descapitalizadas. E quando houve aqueles programas de microcréditos, o que as famílias faziam? Pegavam o microcrédito, em vez de aplicar no projeto que ele foi apresentar no banco, compravam terreno, começavam a construir casa, comprava carro e tal. E depois vinha, em vez de investir para criar retorno e ir devolver o dinheiro, não houve.
E depois a própria classe burguesa, que José Eduardo Santos tinha criado essa estratégia de criar uma classe burguesa, digamos, consistente, falharam. Em vez de pegar o dinheiro e investirem, dar emprego nos angolanos, o que é que eles faziam? Pegavam esses grandes empréstimos bancários, vieram investir tudo no exterior. E agora? Quando os investidores estrangeiros chegam em Angola, não ficam. Porque não tem. Os que estão a ficar no país são mesmo, como é que se diz? São mesmo rustlers, não é? Os indianos, não sei, o chinês, o libanês, que está em Angola, os nossos irmãos ali da África Ocidental. Eles é que dominam, digamos, a economia da distribuição. O setor distributivo, o grosso, o engrosso para distribuir para as micro, quem domina são os estrangeiros. Quais são os grossistas que nós temos angolanos de renome? Quem são? São poucos. Um país de 35 milhões de habitantes, a nossa economia está na mão de indianos, libaneses, chineses, portugueses. Os brasileiros, não sei a que nível, os brasileiros entraram no nosso mercado. Portanto, estamos asfixiados. O MPLA, o João Lourenço, não teve uma política econômica saudável para nós. É por isso que a pobreza tem aumentado. Há quem tenta defender, dizer, não, ele está a arrumar a casa. Está a arrumar a casa, me mostrem. Onde é que ele está a arrumar a casa? Me mostrem um exemplo positivo que podemos todos nós bater palma que fez. Não é construir grandes hospitais que está a fazer. Tudo bem, os hospitais estão a ser construídos, é cimento, mas o que o país precisa, neste momento, é o desenvolvimento humano e a comida. Produção agrária, investir no setor agrário. E o setor agrário tem que estar acompanhado com a indústria de transformação. E essas indústrias de transformação, nós podemos comprar técnica. Eu não iria cancelar aquela estratégia que existia na época de José Eduardo Santos, que o investidor estrangeiro, para investir no país, tem que fazer associação com um nacional. Aboliram essa coisa, o investidor estrangeiro vem, o que é que ele faz? Depaupera todo o dinheiro do angolano e vai embora. Nós só vamos depositar na conta do estrangeiro, o estrangeiro manda todo o dinheiro fora. E existem cláusulas que não sei se todos nós angolanos temos verificado isso. Eu, por exemplo, fui verificar os acordos assinados entre a Itália e Angola dos investidores italianos que vão para lá. Eles têm uma proteção de 4 ou 5 anos, de quando ele vai investir 4 ou 5 anos, ele não paga imposto. E depois, eles têm uma proteção para as remessas para o país deles. E eles têm autorização de fazer remessas avultadas. Agora, eu digo, tu que és investidor aqui, angolano, investe aqui, cria uma empresa aqui, vai ver a legislação italiana por semana ou por mês, quanto é que tu podes fazer remessa para mandar em Angola. Não te autorizam a mandar mais do que $1.800 ou euros, aqui é euro, ok? Enquanto cidadão normal, cidadão indivíduo, não vamos ainda falar de empresa, indivíduo, não podes mandar mais do que 1.900 euros semana, não podes mandar mais do que isso por semana. Se tens uma empresa, existe um plafond muito também curto, não podes passar aí uns 20, 30 mil para mandares para Angola. Não, são 50 mil para mandares para Angola, ok? Mas os estrangeiros em Angola, quanto é que eles têm direito de mandar para fora do país? E outra, e todos nós já não é segredo para ninguém, a nossa Sona Angola, que é a empresa do Estado. O Estado, quantos porcentos são controlados pelo Estado angolano? 21%. Mas estamos a brincar. Vai em França, ou mesmo cá na Itália, a Eni, o Estado é o acionista maioritário com 40 e tal, devo verificar. A última vez que eu tinha verificado, o Estado italiano, na Eni, que é a empresa nacional de energia italiana, o Estado controlava 47%, ok? Da empresa nacional de energia italiana. O resto tinha participação
de privados, empresas nacionais, empresas estrangeiras também podem participar. Já é diferente no coiso. Em França, existem empresas estratégicas, os estrangeiros não podem comprar ações naquelas empresas. Aquela empresa do Estado, só os nacionais é que podem comprar ações. Está a perceber? Então, o nosso governo é mesmo água, sem falar de outras coisas. Os aeroportos. Quantos aeroportos funcionam? A refinaria, agora vimos que o Estado tem 10% na refinaria de Cabinda. E a Gemcorp, que é o dono dos 90% da refinaria, então é estrangeiro. Tá vendo? Esse Midoro Dondo é estrangeiro nacionalizado angular, entende? E porque é para ver, é isso, esse exemplo que estás a dar aí, é mesmo isso que dizes. Sim, porque está a ver, essa refinaria, eu não sei se já estamos quase a encerrar ou ainda temos tempo, essa refinaria foi mal apresentado na opinião pública angolana. O nosso governo quis tirar proveito, não é? Quis tirar vantagem como se fosse um projeto dele. Não! São estrangeiros que vieram esse projeto. Aquele projeto é de estrangeiros, não é um projeto angolano. A Angola, no momento da tratativa, lhe foi reservado aquela percentagem. Então, eles, quando apresentaram aquilo, o presidente foi lá inaugurar os deputados do MPLA ali a falar, agora temos refinaria. Aquilo não é dos angolanos. Não é dos angolanos. Não é. O setor da pesca, o nosso setor da pesca, manos, até agora ainda continua a nos roubar muito peixe. Existe uma criminalidade aí. Eu tenho aqui uma denúncia que ainda não trouxe no canal, no setor da pesca aí. Eu já estive aqui com uma moça que trabalha nas pescas e realmente ela falou muito sobre os dinheiros que a primeira-dama, a própria ministra das pescas envolvida, que o dinheiro cai diretamente em contas pessoais dele, e os contratos é tudo com os chineses e espanhóis, é que tiram o nosso peixe, por isso é que não há peixe ali, quer dizer, fazem arrastões. Sei lá, a moça esteve aqui a explicar, tem aqui pessoal que ouviram a moça, que esteve aqui conosco, né? É de lamentar o que fazem com a pesca em Angola. Isso que estás a dizer. Permita-me só dizer, quanto à política, o João Lourenço, ele foi infeliz, ele tinha começado, empolgou todos nós, mas foi infeliz, e esse frangente do ano passado para aqui, ele perdeu uma grande oportunidade. E ele está querendo jogar na fase derradeira. Tem um dito que se diz: a última curva é perigosa. A última curva é perigosa. Ele só tem 6, 8 meses para tentar demonstrar mais alguma coisa. Mas depois desses 6, 8 meses, começa a pré-campanha eleitoral. Acabou, João Lourenço. Terminou. Portanto, de João Lourenço, o país não pode mais esperar nada. Agora, resta saber o que ele está aí a maquinar. Muitos estão a dizer que ele quer voltar a ser presidente da República, já não tem essa possibilidade. Quer ser presidente do MPLA, possivelmente quer, ok? Existem esses indícios, ele não declarou, mas existem esses indícios. Ultimamente agora começam a apresentar, o Delfim é o governador Pereira, também não vai ser o Pereira. A XE desmascarou, por exemplo, a carta da Maraquiosa, porque Maraquiosa não tem competências e mesmo se diz que não, depois ela pode ganhar garra quando estiver lá. Não, porque o país, os problemas que o país tem, precisamos, permitam o termo, precisamos, não é, sem discriminar as mulheres, precisamos de alguém que tem, não é, as coisas no lugar. Conforme se diz na gíria, com as bolas no lugar. Precisamos de alguém que tenha a mesma coisa, está a perceber?
Se tiver mulher, se tivermos uma mulher, não sei quem é essa mulher, epá, guerreira que pode vir segurar ali o leme. Não vejo, então. Na oposição, não sei se eu posso entrar nesse campo, porque você me perguntou do João Lourenço, né? Então, o MPLA está mesmo em decadência, mas o MPLA é macaco velho. O MPLA é macaco velho, vai jogar todo tipo de cartas. Um elefante, quando está a morrer, ainda tem energia, ainda faz muito estrago. Então, é isso que vamos assistir daqui mais alguns meses. O MPLA vai fazer algumas coisas que não vão agradar os angolanos. Ok, muito bem, Álvaro. Eu, para dizer a última questão, porque são muitos que estão aqui no painel, os painelistas querem também, têm alguma questão a fazer, o Álvaro, e eu vou fazer essa última. Mas, Álvaro, na Itália, desculpa, não é a questão, mas eu gostaria de saber, vocês na Itália votam? Se eu tenho direito a votar, eu voto. Sim, os angolanos se votam na Itália. Sim, o angolano que adquiriu a cidadania italiana. Sim, os residentes, eu posso assim dizer. Votam na Itália? Permita-me esclarecer. Quando se diz residente, é alguém que tem a carta de residência, que não é nacionalidade. Houve um período que tinham aprovado uma lei que o estrangeiro residente poderia votar nas municipais. Não, okay? Mas eu digo votar nas eleições de Angola, não da Itália. Ah, desculpa. Não, eu estou a dizer nas eleições de Angola. Vocês ainda não têm. Vocês ainda não experimentam. Nas eleições passadas aqui no isso é o que eu queria saber. Esse é que é o grande problema que aqui muitos devem entender. Há países na Europa que ainda o MPLA, que é o Partido do Estado, ainda não deu essa, vamos dizer, eu não sei por que fazem isso. Alguns países na Europa estão a votar e votam, e outros não. Por quê? Porque vou te dizer uma coisa, a Europa é influente sim nos angolanos que votam, é uma grande influência, porque eles nomeiam também deputados para a Assembleia. Por exemplo, vamos dizer, o Liberty Chiaka, ele entrou pelo ciclo da Europa como deputado. Entraram cerca de 4 deputados através do ciclo da Europa, porque, vamos dizer, a oposição bateu o MPLA em todas, vamos dizer, em todas as mesas aqui da diáspora. Tá vendo? Vamos falar perante aqui a Europa, mesmo no Ocidente, onde o MPLA ganhou, que eu tenho acesso na Alemanha, mas por um voto também. Estás a ver? Ok. Então, é mais ou menos isso que eles fazem para não haver votos, porque influencia bastante naquilo que é a política lá em Angola, o voto do angolano aqui na diáspora, Álvaro. Então, é isso que eu queria saber, se na Itália votam ou não. E agora, estás a me dizer que não. Não, na Itália não votamos e não sei se nas próximas eleições irão permitir que na Itália se vota, mas tenho que dizer uma coisa. Aqui, a embaixada consegue ainda manipular a comunidade angolana. Existem funcionários na embaixada, principalmente aqueles os recomendados, não é, que vêm fazer o trabalho de conexão com as comunidades, e sabemos que sempre são dos serviços, e existem aqui angolanos que colaboram com eles e que estão nas associações dos angolanos aqui. Ok? E o grosso do angolano está no norte, mas se tu fores fazer o levantamento dos angolanos que estão na Itália, meu irmão, aqui também o MPLA apanha no focinho. Porque quando o MPLA faz as suas atividades aqui, ultimamente o MPLA já não consegue fazer atividades. Quando eles fazem atividade, são as mesmas caras que aparecem e não superam os 20, ok? Mesmo se eles convocarem uma atividade nacional da Itália, já não superam. Na época ainda que eu estava lá com o MPLA, eu conseguia mobilizar a Itália, não é? As pessoas viam nas atividades do MPLA. Hoje em dia, não. Hoje em dia, se eles fizerem ver, o que é que eles fazem? Eles argumentam que a embaixada vai fazer esse trabalho, é para fazer registro do coisa, renovar os documentos. Aí o grosso da comunidade vem porque querem renovar os documentos.
E o que é que eles fazem? Aproveitam aquele momento. Quando esteve cá a Fátima Jardim, ela usava muito essa tática, né? E ela aparecia, depois fazia o comício dela. Mas ela já não está aí? A Fátima Jardim já não está aí? Não, agora está em Portugal com a CPLP. E eu não sei até porque é que eles meteram na CPLP, não é? Porque já está com a idade de ir para a reforma. Então, eles fazem fotografia e mandam, fazem nota de imprensa. Na Itália, a comunidade, Itália e tal. E olha, ela, como a mesma coisa, desculpa te cortar, Ken Álvaro, a mesma coisa, tipo, igual como em Cuba, fazem aqui na Inglaterra. Mas, mano, aqui tem gajos fodidos aqui na Inglaterra. Essas merdas, eu sou mesmo um deles que eu não aceito. Essas que agora, ultimamente, meteram aqui, quer dizer, impingiram ou vamos falar, um dia da comunidade. Mas eles fazem o webinar que se escolhem a dedos, na qual fazem o webinar, que é na rede social, do Dia da Comunidade Angolana no Reino Unido. E você vai buscar aqui a todos os angolanos, não sabem deste dia, desta data, porque fazem ali o ano passado. Esse ano, não, minto, este ano, eles fizeram agora em julho, mas eu mais alguns, né, contra-atacamos essa situação. No próprio, quer dizer, num indivíduo que se faz chegar à embaixada e leva o nome dos angolanos daqui da comunidade para a embaixada, que é este dia. Então, nós já estamos a demistificar essa situação, na qual nós próprios aqui vamos escolher um dia, está-se a resolver, uma equipa independente que está aqui a resolver essa situação, para que todos os angolanos, por via depois de e-mail e na data mesmo própria do evento, porque vai haver um evento, poderem votar, escolherem o dia desta comunidade aqui angolana no Reino Unido, e não a embaixada nos impingir um dia, está a entender, quem Álvaro? Então, essa luta aí eu estou a ver que o MPLA vem fazendo em todos os países. Não, é preciso repudiar todas essa metodologia. A embaixada não é chefe da comunidade. As comunidades, não é? As diásporas, elas se organizam por si só. É uma iniciativa do cidadão, é uma iniciativa democrática dos angolanos, tem que se organizar. Como é que acontece com o regime? Recomendam um embaixador, depois, quando nomeiam o embaixador, lhe recomendam, vai, organiza a comunidade lá. Não é a embaixada que tem que organizar a comunidade. Não é o consulado que tem que organizar a comunidade. Claro. Essa lógica está errada. É a comunidade que deve se organizar. Claro. E os serviços consulares têm que se adaptar com a comunidade que eles encontraram. E eles têm que criar um elo de comunicação. E eles têm que ser transversais, não têm que estar a priorizar, vocês são os militantes do MPLA neste país, então vocês são os privilegiados. Isso tem que eles fazem. É o que fazem. Isso tem que acabar. Claro. Ainda bem que, pronto, vivem isso na Itália. É a mesma coisa aqui que, pronto, ainda estamos a viver isso, mas estamos a lutar para que esse dia nós vamos escolher a data do Dia da Comunidade, que todos os angolanos se sintam dentro e festejam. Porque nós vimos aqui as comunidades da Etiópia, ainda havia há bem pouco tempo a comunidade da Etiópia, a comunidade a fazerem uma grande festa aí num campo. Mas não era Dia da Comunidade. E todos eles, etíopes, foram, todos crianças, estavam lá num campo aí a festejar. Agora aqui não, eles escolhem a dedos quem é que pode, quem é que não pode, por um dia que eles é que escolheram para a comunidade. Mas todos mais velhos aqui já nos reunimos e vemos a conversar e a falar. E chegamos à conclusão que é alto aí, para aí. Que é isso? Vamos agora organizar uma comissão independente que vai resolver essa situação. Organizar uma comissão independente, na qual até eu também fui escolhido, estou lá na comissão independente, e está-se a resolver isso nas calmas. Em breve vão anunciar a data do evento para aqueles que vão aparecer lá, né, no dia, vão votar, e outros vão votar por via de e-mail, num e-mail que já está criado, vão ser, pronto, está a ser enviados por algumas pessoas naquele e-mail, onde poderão escolher as datas para essa comunidade, dias mais ou menos relevantes que aconteceram aqui na comunidade angolana, e tanto como aconteceu em Angola, alguns dias que para nós dá para festejar, não é? Aquele dia, sendo o Dia da Comunidade aqui, também já no Reino Unido, a coadunar com uma
data seja de Angola ou seja uma relevante durante os anos dos angolanos que chegaram aqui no Reino Unido. É mais ou menos isso, Álvaro. Então, para não roubarmos muito tempo mais, Álvaro, eu achava que queria lhe fazer a última, né? Mas eu não vou fazer, vamos ficar, que é para uma outra oportunidade, porque o tempo está a esgotar, então eu vou entregar a live agora aqui à Imperatriz. A Imperatriz é que vai gerir agora a live e vai poder, então, dar aí as palavras aos outros painelistas nas questões e vamos, então, depois terminar a live com aqui o Álvaro Mendes. Yeah, é tudo quanto tinha. Imperatriz, microfone é seu. Podes aí começar, então. Ok, boa noite a todos, boa noite, Álvaro. Álvaro, eu queria um parecer. Assim, nós vimos esse mês, acho que no princípio desse mês, a revolução que aconteceu no Nepal. E tivemos todos a acompanhar. E nós sabemos que o Nepal tem um regime igual, ou comparado, né, com o regime angolano. Mas houve algo ali que a mim, pelo menos, chamou uma atenção, é a forma que as autoridades reagiram diante do povo, com menos brutalidade. Isso depois, né, de 20 mortos, nós vimos as forças de segurança baixaram as armas e o povo, assim, como soberano que tomou o país. Fazendo comparação com essa realidade, né, voltamos para Angola. Nós vimos um evento igual, né? Uma pilhagem que aconteceu em Angola. Nós vimos o governo do MPLA, sem piedade, executou os cidadãos angolanos na luz do dia, a queima-roupa. Vimos aquele episódio de filme de terror. Eu até queria falar... Vimos agora aqui o West, aquelas guerras do West, aqueles bandidos do cavalo e ficam ali a atirar. Quer dizer, vimos o MPLA sem vergonha na cara, sem piedade. Quer dizer, em pleno século XXI, eles começaram a se comportar quando, quer dizer, naquele tempo, no tempo, sei lá, dos bárbaros, dos assassinos, é que eles tiveram-se a comparar. Eu queria que o Álvaro dissesse alguma coisa sobre esse episódio. O que lhe veio à cabeça? Como é que o Álvaro viu esse episódio? Como é possível aqueles indivíduos cometerem esses crimes contra a humanidade em pleno século XXI, na luz do dia? Era isso que eu queria que o Álvaro falasse um bocadinho sobre este dia. Estes 2 dias, acho que... 3. 3, né? 3. Ok. Muito boa noite, Imperatriz, e muito obrigado pela pergunta pertinente e atual, de grande impacto. Em Nepal, o que aconteceu é sucesso. Graças ao espírito patriótico, consciência patriótica do chefe de Estado-Maior do Exército, que deu ordem para a tropa não atirar a população. Ok? E é isto que nós, em Angola, não temos. Em Angola, a nossa polícia ainda é politicizada. A polícia, quem está ali, quem é nomeado nas patentes mais altas para governar as forças de ordem e segurança são camuflados do MPLA. E se vocês se lembram, por exemplo, no passado, o general Vieira Dias, ele estava, não é? Era general em função, na Casa Militar do chefe de Estado, mas vestia, não é? Camisolas do partido. O general Zé Maria vestia a camisola do MPLA. Alguém que já me disse, mas não, quando estás naquelas funções ao nível
universitário, aliás, desculpa, universitário, naqueles níveis presidenciais, as funções de ministro da Casa Civil não é necessariamente militar em funções, mas não. Tu te apresentas como general, apresentas-te vestido com a farda, então ainda estás a exercer as funções militares, não podes pôr camisola do partido. Então, esta é a realidade. Agora, quanto à brutalidade, sim, foram dias negras, no verdadeiro sentido do peso da palavra mesmo, morfologicamente, são páginas negras do nosso país. Aqueles 3 dias nos tempos contemporâneos, na nossa história contemporânea, são os dias que ficam no marco histórico, e o governo angolano deve ser, sim, investigado o porquê que fizeram aquele terror. Aquilo foi terror. Usaram armas de fogo, balearam uma senhora que estava de costas, que foi buscar o seu filho, foi socorrer o seu filho, ou melhor, foi para proteger o filho, e impediram a senhora proteger o filho, não é? Entre outros que foram alvejados, entre outros que nem conhecemos os nomes, não foram apresentados, deram números falsos, o número real ultrapassa aí os 50 mortos. Portanto, o que nós vimos, não havia razões para o governo dar tiros nas pessoas que estavam a ir tirar um saco de arroz. Ok? Em França, no Nepal, vimos o Nepal. Tu não podes usar arma de fogo contra o civil. Se o problema era que havia um grupo organizado para fazer um assalto e para dar golpe de Estado, isto aí é diferente. E nem vimos, não havia essa intenção. As pessoas foram saquear, não é? Para ir revender, ou foram saquear para levar mantimento em casa. Então, houve má preparação, houve uma estratégia errada para conter aquele tumulto que houve. O que pode ficar nos anéis da história é que a polícia angolana fez terror naqueles 3 dias. O governo angolano fez terror naqueles 3 dias. O governo angolano deve responder e deve indemnizar todo o cidadão que sofreu. Porque existe uma motivação por que o cidadão saiu. Porque aquilo é a ira do cidadão. Aquilo foi a ira do cidadão. E no resto do mundo acontece. Essa semana passada, vimos em França, a polícia saiu para impedir que os edifícios do Estado ou edifícios, propriedade privada de certa importância, fossem invadidos. Mas a polícia não saiu para dar tiro. O que é que acontecia? A polícia, depois, quando viu que não dava para resistir, a polícia se retirava. É a polícia que se protegia e permitia à população depois descarregar toda a adrenalina. Mas não é o que aconteceu. Álvaro, como se pode compreender que aqueles indivíduos que dizem que governam Angola não têm essas noções de lei, porque são, vê-se que, olha, vimos no Nepal, falaste agora de França, e vimos outros episódios, mas será que o governo angolano não tem, vê-se que é algo internacional, são regras internacionais, o próprio o governo nunca pode ir contra o seu próprio povo. E quando o governo encontra-se encurralado, o governo recua. Por que o governo de Angola não tem essa tática, não age assim? Mas eles são o quê? O que se passa com essas pessoas? Será que são mercenários? São diferentes? Qual é a diferença desses indivíduos? Por exemplo, do Nepal, vimos agora em França, já vimos em outras latitudes. Por que em Angola o governo não reage, não é republicano? Beatriz, o regime angolano, ela se camufla por detrás da fictícia democracia, que é um governo democrático, e é essa carta
que eles querem continuar a vender fora do país, quando vão nas grandes conferências, o nosso presidente está a fazer o discurso nas Nações Unidas e por aí fora. Mas no nosso país, não é o que acontece. Tu dizes, falas de lei internacional. Não precisamos ir na lei internacional, Beatriz. Não precisamos ir na lei internacional. A própria lei escrita e aprovada pelo MPLA, a Constituição escrita e aprovada pelo MPLA, o Estado não está autorizado a matar o cidadão. O Estado não está autorizado a dar tiro contra o cidadão em qualquer circunstância. Ok? A não ser quando houver e houverem provas palpáveis que os serviços de ordem e segurança do Estado forem atacados, não é, a arma de fogo. Aí eles podem responder por incolumidade, para defender a incolumidade física dos agentes, dos efetivos da polícia. Agora, nós temos, na nossa Constituição, não é prevista a pena capital. Os cidadãos que nós vimos a sair na rua não vieram com armas letais. Fala-se, tinham pedras, estavam a tirar pedra. Aquelas são chamadas, estão classificadas como armas brancas. E quando a população usa pedra, a polícia tem equipamentos para conter as pedras que chegam. Eles não têm os coisas, como é que chamam? Os escudos. Eles têm escudos, eles não usam capacete. A polícia antimotim está preparada para isso. Para, digamos, como posso dizer? Para dispersar o motim. Eles têm táticas que eles estudaram, foram preparados, mas não necessariamente dá tiro. E hoje já se começa a proibir o uso do gás lacrimogêneo. Não é? O gás lacrimogêneo que se usa nas nossas polícias, muitas delas são já, como é que se diz, aspiradas. Então, eles não são especiais. Tu falas de são mercenários, não são mercenários, é assim. São pessoas de má fé, são pessoas que querem se perpetuar no poder, eles querem ter o poder sob controle, não querem largar o osso. Não querem largar o osso. E nas constituições, na nossa Constituição, é prevista também a ira popular. É prevista. Porque tu não podes impedir que o cidadão não se manifeste. E quando o cidadão acontecem esse tipo de saída... Álvaro Mendes, desculpa lá, muito boa noite, irmão. Muito boa noite, seja bem-vindo a esse espaço. Eu só queria pedir aqui rapidamente às pessoas que se encontram aqui a acompanhar essa live para começarem a apertar rapidamente aí no gosto. Isso não custa nada. Não podemos continuar a exigir isso das pessoas. Você não está propriamente no painel, você está a acompanhar, está a dar rapidamente tap-tap na tela, isso é rápido. Nós temos que estabilizar a live. Nós estamos aqui com um convidado que está a passar muita informação e nós queremos que a live esteja estabilizada até o fim. Já passou 1 hora e nós só temos 14. Vê só isso. Essa vossa falta de compromisso e comprometimento para com essas atividades já começa a ficar um bocadinho chato. Partilhem também, tem 89 partilhas até agora, 1 hora passou, 89 partilhas, não se admite em lugar nenhum. O vosso compromisso é na estabilidade da live. As pessoas que estão aqui já gastam o seu tempo, já gastam a sua qualidade de informação para estar aqui conosco a partilhar os seus saberes. E vocês nem conseguem dar tap-tap na tela, temos que estar sempre a pedir, não faz sentido. Os que não estão a falar também estão no painel, também têm que estar a dar o tap-tap rapidamente. Nós temos que atingir, antes de 1 hora, nós temos que ter 50 likes, 50 corações aí em cima para a live estabilizar na primeira parte. Vamos lá, um bocado de esforço não custa nada, não custa nada. Esse é o vosso compromisso aqui na live. Muito obrigado. Álvaro, seja bem-vindo a esse espaço. Estamos a gostar aqui da conversa, está animada. E você ainda tem muito para oferecer. Você vai ser bem espremido. Não é ficar aqui, ainda estás confortável, vais começar já a ser espremido também.
Muito obrigado, Álvaro, por marcar aqui presença. E ao pessoal aqui, vamos lá continuar no Tep Tep. Muito obrigado. Nacho, boa noite. Boa noite, Marabenta. Boa noite, Isidro. Muito obrigado. Pronto, então, minha irmã Beatriz, nós temos esse problema. É um crime e nós não podemos baixar a guarda. Devemos exigir esclarecimento e justiça, porque os nossos tribunais não vão levar a nossa polícia a tribunal. A Procuradoria-Geral não vai responsabilizar. A única arma que nós temos agora é sim fazer o recurso digamos, da justiça internacional. E se Angola não tem este compromisso com os tribunais internacionais, nós temos outros mecanismos que podem ser ativados para que o governo angolano seja, portanto, responsabilizado. Temos várias ONGs em Angola. Se essas ONGs já têm um certo número de ONGs subscreverem, e porque até já temos um mandado, uma pressão que está a ser feita nas Nações Unidas, nessa Assembleia dos 80 anos, já se falou disto num side event para se investigar o governo angolano. E nós temos que apoiar essas ONGs que levaram essa queixa ao nível internacional. Ok, muito bem. Obrigada. Beto Cruz, faça a sua questão, se faz favor. Antes de mais, boa noite a todos. Quero saudar aqui o grande Álvaro Mendes. Realmente aprendemos mais um pouco com os seus esclarecimentos sobre os vários temas ligados à nossa nação que estamos aqui a debater hoje. A minha pergunta é a seguinte. O Álvaro acha que tanto o Ocidente tem uma influência assim tão grande ao ponto de eu obter informações cá em Portugal de que praticamente o MPLA já tem tudo preparado para suceder-se a ele mesmo em 2027, segundo a visão de políticos de grande responsabilidade aqui em Portugal, dirigentes políticos, e saber se realmente vamos conseguir ter umas eleições justas e livres em 2027, com a vitória do partido que realmente merecer ganhar, que tiver mais votos, né? Se isto poderá acontecer desta vez sem que se venha a repetir a influência do Ocidente, como foi nas eleições de 2022, em que, portanto, observadores portugueses foram convidados por João Lourenço a fazer cobertura das eleições. Eu até posso citar aqui um nome que é Paulo Portas, que após as eleições em Angola, ele veio aqui num programa da CNN, TVI, dizer que as eleições em Angola foram justas e livres. Para terminar, era só isto que eu queria perguntar. O que é que pensas sobre isso? Se achas que nas próximas eleições, portanto, o MPLA terá novamente a proteção desses senhores do Ocidente para que se proponha, portanto, para que se prorrogue o seu espaço no tempo, no poder em Angola. Sim. Obrigado, Beto. Indo diretamente, o Ocidente, eles são injustos toda vez que são convidados para fazer a observação do processo eleitoral nos nossos países africanos. Acabamos de ver o que aconteceu em Moçambique. Houve muita fraude inicialmente, e porque até alguns dos observadores que vieram parece que eram inexperientes nessa matéria e tentaram levar a denúncia até ao Parlamento Europeu e fizeram essas denúncias no Parlamento Europeu que houve irregularidades nessas eleições em Moçambique. Mas o que é que nós vimos? O Parlamento Europeu não fez pressão, o representante da União Europeia presente em Moçambique esteve
presente na tomada de posse do presidente Chapo, e se o Ocidente estivesse a jogar um papel de imparcialidade, eles têm a força de pressão política para meter em questão os resultados eleitorais, por exemplo, em Moçambique. Em Angola, Paulo Portas fez o que fez, sabemos quem é Paulo Portas, é um homem que faz negociatas atrás das portas, porque ele mesmo, o seu sobrenome mesmo é Paulo Portas, portanto ele sabe jogar atrás das portas. Agora, para as próximas eleições, não devemos esperar nada do Ocidente. O Ocidente, ele joga para o seu interesse. Se o MPLA estiver no poder, para eles tudo bem. Porque eles já estão habituados a tratar com o MPLA. Há quantos anos nós não vemos a União Europeia a fazer denúncias contra o nosso governo, o nosso regime? Aconteceu esse terror dos dias 28, 29 e 30, não é? Porque houve algum pronunciamento da União Europeia, o representante da União Europeia ou de uma embaixada presente em Angola sobre essa atrocidade que houve ali? Não, ficaram-se quietinhos e continuam a convidar o nosso presidente. Exatamente, era por isso que eu queria lhe fazer essa questão, porque eu estive aqui a ver em Portugal, a ver se saía alguma notícia sobre aquela situação que se passou no nosso país, daquelas mortes, e por mais incrível que pareça, há uma conivência muito grande do governo português. Tratando-se de Portugal, há uma conivência muito grande do governo português com o regime. Inclusivamente o secretário-geral do Partido Socialista da atualidade, numa dessas apresentações de candidatura da Presidente da Câmara da Almada, eu questionei-o sobre a situação em Angola, porque ele tinha estado em Angola e reuniu-se com o João Lourenço. Eu não me surpreendeu muito, mas eu fiquei assim um bocado sem resposta no momento, porque ele virou-se para mim. Eu perguntei-lhe se José Luís Carneiro, perguntei-lhe se correu bem a sua estada em Angola, e disse-lhe que eu sou daqueles angolanos revoltados com o regime. E ele respondeu-me, nós somos aliados do MPLA, eles são nossos aliados, simplesmente não nos podemos imiscuir nos problemas dos países. Eles têm o problema deles para resolver, e nós temos o nosso. Nós temos 2.000 empresas a operar em Angola, temos que cuidar dos interesses também de Portugal, foi o que ele disse. E eu fiquei assim um bocado estupefacto no fim, né? Sem saber o que lhe dizer, mas pronto, ele disse, mas também tenho amigos na oposição, pese embora nós temos essas relações institucionais com Angola há muitos anos, somos dois países irmãos, e temos que defender sempre os interesses de Portugal. Nós sabemos que Angola tem problemas, mas nós não podemos chegar lá e dizer vocês têm que mudar isto. E eu fiquei assim sem resposta. Mas eles são nossos aliados. Foi a frase dele que me marcou. Eles são nossos aliados. E quando ele me disse isso, eu disse, mas eu aqui em Portugal, no seu partido, já vi dirigentes como o Dr. João Soares, a Ana Gomes, a revoltarem-se contra as atrocidades do regime angolano. E ele respondeu, no nosso partido há pluralidade, há democracia, e aqui qualquer um pode ter um posicionamento contra o regime angolano. Aqui há democracia. Foi o que ele me respondeu. É assim, Portugal, todos nós, ou a maioria e dos mais atentos sabem que Portugal, como é que se diz, auxilia, não é, a segunda, o regime angolano, porque eles vivem, digamos, dos abonos que o regime angolano faz para eles. Porque quando existem certos empréstimos que a gente ouve, Portugal deu este empréstimo para Angola, não, é Angola que dá muito mais dinheiro para Portugal. A Angola dá dinheiro a Portugal através dos privados angolanos, e sabemos esses privados angolanos pertencem, não é? Digamos, aquela clique
dos paupeirões angolanos, e eles têm os seus mecanismos para fazer os dinheiros em Portugal. E eu reparei que o João Lourenço aqui tem carta branca, que levou daqui 730 milhões de euros. Isso é um pormenor. Beto, tem acesso in situ, porque temos outras pessoas para fazerem. Sim. Eu já não tenho mais questão nenhuma para já, portanto vou deixar que os outros colegas ponham as suas questões. Só quero dizer que hoje li qualquer coisa como isto, que portanto já está a normalizar em Angola lanchonetes móveis, onde os mais carenciados já podem, portanto, erradicar, Angola está a erradicar a fome através do MPLA, onde os mais carenciados têm acesso gratuito a esses lanchonetes móveis, e depois vinha lá entre parênteses contentores de lixo. Portanto, isto é para ironizar, porque realmente eu tenho visto muita gente, ainda hoje via, dizerem que Angola, que estamos sempre a falar mal do governo, ainda hoje veio uma senhora dizer que nós não temos nada a falar mal do governo, que o governo está farto de trabalhar, e estava a dar o exemplo do Calemba 2. E eu perguntei-lhe se Angola é só o Calemba 2, e se fizeram o mesmo no Kazenga, ou no Kikolo, ou nessas coisas todas. Passa a palavra. Zé Boy, faça a sua pergunta, se faz favor. Uma pergunta só. Imperatriz, está aí um moderador, Isidro é moderador, eu acho que, pronto, né? Então passo a palavra no Isidro, né? Pronto, ele está em, depois darias aí aos demais que estão também, né? Só que ele atrasou um pouco e está aí. Pronto, era isso só. Eu não entendi, é porque é para... Eu disse, o Isidro está aí, como é moderador, ele chegou, atrasou um pouco, ele disse que ia fazer aí algo. Então chegou tarde. Eu estou a dizer à Imperatriz que é para deixá-lo ele como moderador depois da coisa do Beto, né? Ele entrevistar então, ou questionar aí o nosso convidado, para posteriormente ir depois ali aos outros que também estão à espera. Era isso, é só para dar prioridade aos moderadores. Ok, então, tem a palavra, Isidro. Primariamente, muito boa noite a todos, ok? Boa noite ao Nás, boa noite ao nosso convidado, boa noite ao Jorge, ao Beto Cruz, a ti mesmo, Imperatriz, a Zé Boi, e o Moja também está aqui. E depois deixar mais uma vez aqui aquela preocupação. Os presentes que nós damos aos nossos convidados são simbólicos. Eles não significam que o nosso convidado vai ficar rico porque você deu aqui algum presente. Mas eles são simbólicos do ponto de vista de valorização do tempo gasto aqui conosco. É só mesmo simbólico, ok? Portanto, não esqueçam as prendas aqui ao nosso convidado, não custa nada também. Uma flor, um sei lá comer, um chapéu, está tudo bem. Depois é para mantermos mesmo aí a mão no tep-tep, não para, não falha. E as partilhas, não basta simplesmente o tep-tep. As partilhas são importantes também porque permitem buscar outras pessoas, outras audiências, para nós podermos ter aqui 200, 300 pessoas a nos acompanhar. E quanto mais pessoas estarem aqui, mais credibilidade nós temos com a nossa live, e ela também estabiliza com maior facilidade, ok? Portanto, é muito importante isso. Vamos lá. Álvaro, mais uma vez, seja bem-vindo, ok? E a pergunta que eu vou fazer primeiro, há quanto tempo é que o Álvaro tem trabalhado com Bem-Haja e como é que tem sido essa experiência de trabalho com Bem-Haja? Acha que está a produzir impactos em termos de informação e convidados? Está a impactar em termos de esclarecimentos para determinadas situações? Como é que vê o trabalho que tem desempenhado? Faz favor. Ok, muito obrigado. Já estivemos a falar disso, mas essa pergunta que fazes agora, acrescentaste algumas informações importantes para deixar passar aqui. Com Bem-Haja, assim mesmo, de forma muito ativa, já estamos aí a caminho de quase 5 anos. Estamos há 4 anos, quase 5 anos. E o Bem-Haja começou a ganhar muito relevo depois das eleições de 2022. Quanto à informação que temos estado a trazer, tem sido sim de impacto, temos tido um bom retorno, principalmente a partir de Angola.
hoje estamos aqui a falar com Angola, espero que também, não sei se tem moçambicanos aqui, mas da parte de Angola temos tido um bom retorno, também de Moçambique temos tido um bom retorno, e agora tem estado a se interessar muito o Guiné-Bissau, que começa também a manifestar muito, interessa muito a visualização que o Bem-Aja começa a ter a partir de Guiné-Bissau. Quanto à informação para esclarecer, não tem sido fácil, estando aqui, colaboradores a partir de Angola para podermos ter informações muito, digamos assim, profundas, informações muito classificadas, não tem sido fácil, uma vez que o Bem-Aja muitas das vezes é conotada em ser, alguns conotam Bem-Aja com a oposição, outros conotam Bem-Aja com o regime. Então, no início tínhamos muita colaboração em termos de fontes de informação, mas depois começamos a ter um pouco de restrições. Em termos de convidados, existem convidados que evitam vir no Bem-Aja, dizem que o Bem-Aja é muito penetrante, o Bem-Aja quer penetrar, quer cavar muito em termos de questionamentos. Então, temos estado a procurar fazer o nosso melhor, Isidro, e esperemos fazer mesmo o melhor. Estamos a esperar e temos fé que vamos conseguir cavalgar muito mais. Muito bem. Epa, Nacho, aí as coisas. O trabalho está sendo desenvolvido. Agora, vamos lá ver aqui. Álvaro, diga-nos lá, qual é a visão que você tem da situação política atual em Angola? Principalmente para a questão Luanda. MPLA, na voz do Bento Kangamba, Luanda oficialmente é nosso bastião, e também nós tivemos aí o programa de passeatas, né, promovidas pela UNITA também, que mostraram que a UNITA continua extremamente saudável em Luanda. No teu ponto de vista, o que é que você acha que vai acontecer nas eleições com Luanda entre o MPLA e a UNITA? Bento Kangamba é um comunicador tático do MPLA e, para também dizer, estratégico. Bento Kangamba é um cabo eleitoral do MPLA em Luanda, e Bento Kangamba sabe muito bem que Luanda não é fácil para eles agora, e sabes, na competição de conquista eleitoral, joga-se muito com as palavras, não é? A comunicação joga muito. E o Bento Kangamba, essas suas declarações não condizem com a verdade, porque a verdade no terreno, segundo as nossas pesquisas, segundo os dados que temos, segundo a nossa investigação, Luanda continua a ser conquistada pela oposição, pela UNITA. A UNITA ainda tem um grande peso. Não é em vão que houve aquela estratégia esforçada de fazer surgir mais províncias, e entre as quais uma das visadas era Luanda, que foi dividida em 2. E por isso devemos ser claros, dizer que Luanda ainda está nas mãos do MPLA. Aliás, desculpa, da UNITA. Agora, o MPLA está a procurar conquistar as zonas mais críticas, que é, por exemplo, a partir do Sequele para lá, e eles fizeram a última passeata em Cacoaco. E sabe-se que muitos presentes foram subornados. Aquilo não foi de espontânea vontade o cidadão amor à camisola ir apoiar. Já acontece muito o contrário. Quando é a UNITA a convocar os seus eventos, há muito cidadão a ir mesmo com senso de patriotismo e vai apoiar a UNITA. Então,
nas próximas eleições, se o MPLA aparecer como vencedora, já podemos, digamos assim, temos que suspeitar manipulações. Mas a verdade é essa, meu irmão. A UNITA ainda está em força em Luanda, mesmo no Icolibem. Muito bem, muito bem. É uma visão muito, muito boa e que condiz realmente com a verdade. Agora, diga-me uma coisa. Em termos de política, você tocou aqui num ponto que eu acho muito interessante. O que é que você acha? Em termos de política, será que o MPLA ainda faz política? Porque, se formos a ver, o MPLA utiliza sempre os recursos do Estado para fazer a sua mobilização. O MPLA nunca mobiliza simplesmente por mobilizar, utiliza sempre recursos do Estado, desde coação de servidores públicos, ok? Arrasto de transportes públicos para fazer as suas passeatas. O que é que você acha dessas medidas que o MPLA tem usado? Não serão elas uma manifestação de que o MPLA já não faz política e que a política do MPLA depende do dinheiro que o MPLA tem, fruto desses anos de drenagem do dinheiro público? Qual é a sua opinião sobre isso? O MPLA já não faz política, o MPLA faz manobras políticas, o MPLA faz manipulação política, porque quando se fala de políticas é ir ao encontro das reais preocupações, dos reais problemas, não é, da cidade, dos cidadãos, do povo. Vamos lá. Em termos de transporte público, qual é a melhoria que houve, por exemplo, na capital de Angola? Em termos de transporte público, quais são as melhorias que o governo do MPLA fez? Em termos mesmo de sanidade, em termos de sanitários, não é? Quais são as políticas que hoje o povo pode dizer que estamos satisfeitos? Portanto, o MPLA faz propaganda política. Ela está a governar com propaganda, que são manobras. É parecer que está a fazer, continua ainda a usar que não é a tática do engano, o sofisma. São sofistas. Eles não comunicam a verdade e querem transparecer que estão a dizer a verdade. Olha, chegou-me de recente, chegou-me um documento, não é? Uma matéria no aeroporto internacional, esse novo, inaugurado, não é? A TPA abandonar a clientela. A TPA, a TAG, abandonar a clientela. Voo nacional, não é? A TAG a fechar o guichê sem dar nenhuma explicação àqueles passageiros que estavam ali. Então, o passageiro fica no aeroporto, vai dormir ali, não tem nenhuma cobertura. Quais são as obrigações da companhia aérea para com o cliente? A TAG pura e simplesmente não quis dar nenhuma explicação. O problema de saneamento básico de Luanda. Onde é que está a solução do problema? Temos muitos problemas. Então, para fazer curta, para não roubar tempo para quem quer perguntar e para as tuas perguntas que ainda vais dar, o MPLA não faz política convincente, o MPLA faz propaganda política e usa manobras políticas, porque o MPLA tornou-se um grupo, para não usar termos muito rígidos, mas tornou-se por simplesmente um grupo de interesse que quer a manutenção do poder, quer ficar no poder, quer perpetuar-se no poder, só que está muito, muito em dificuldade. Muito bem, muito bem. Olha só, há algo também que nós vemos que o presidente do MPLA, João Lourenço, tem inaugurado pomposas infraestruturas. Ainda ontem inaugurou um complexo hospitalar Pedalé. O que me preocupa é que, mesmo com tantas inaugurações, não há um impacto dessas infraestruturas que tornam muito dinheiro público. Nesse caso, a minha pergunta é: o que é que você acha? Esses projetos são sustentáveis e insustentáveis? Como você disse muito bem, é para inglês ver?
ou também faz parte dessas manobras do MPLA que você citou aqui muito bem? São manobras que já não convencem. Um tempo, de facto, nós angolanos precisávamos dessas infraestruturas, mas essas infraestruturas estão a chegar numa época e estão a ser entregues aos angolanos numa fase em que a prioridade não é essas grandes infraestruturas. O que nós precisaríamos são hospitais primários. Os hospitais, não é? Os centros de saúde de aproximação. Aqueles centros de saúde nos municípios, aqueles centros de saúde nas comunas. Isto é que nós precisamos. Tu vais nesses centros de saúde, nas comunas, nos municípios, nos bairros, estão todos eles despidos. Estão todos eles despidos. Não quero dar vantagem a um grupo político que está aí, mas que tem feito um trabalho, ao menos, que nos ajuda a termos uma visibilidade para além do próprio cidadão local, que lamenta-se. Nos dá visibilidade. Vais para um centro médico, chegas lá, não encontras nada, fica moscas. Os pacientes que deviam recorrer àqueles centros de saúde, de primeiro socorro, têm que ir em grandes centros de cidade. E outra, parece que existem mais hospitais privados que atendem do que os próprios hospitais que estão a aparecer como se fossem estruturas públicas, mas que não prestam serviços. Lembra só, meu irmão, este grande hospital, Dom Cardeal do Alexandre, o ex-sanatório, se nós formos lá verificar, sabes qual é a taxa da mortalidade dos pacientes que lá vão? É muito alto. Por que o paciente, quando vai para lá, termina sempre em óbito? Muitos pacientes vão para lá, terminam em óbito. Portanto, a qualidade do serviço, os serviços prestados, não são aqueles, digamos assim, merecidos que o povo merece. Então, isso é mesmo para inglês ver, são táticas que funcionaram na época de José Eduardo dos Santos. Agora, hoje, a prioridade não é construir essas grandes infraestruturas. As infraestruturas que o país está a precisar, meu irmão, são asfaltar, renovar as estradas que estão todas elas destruídas, ir asfaltar as estradas que fazem conexão município a município, não é, as secundárias, e as terciárias. Isto em termos de rede rodoviária. Outra prioridade que se devia fazer, tinha que se pensar e criar mesmo esse tipo de projeto que é a longo termo, e tinha que ser um engajamento nacional e não do partido político. É o projeto também de se alastrar, ou melhor, nem alastrar, não sei se alastrar, ou fazer a rede ferroviária. Nós não temos rede ferroviária no país. Fala-se muito do corredor de Lubito. O país não precisa do corredor de Lubito. Nós queremos uma linha feira que sai do Cuando Cubango para o Ambo. Precisamos de uma linha feira que sai do Ambo para Luanda. Precisamos de uma linha feira que sai de Luanda para a província do Is, para a província do Zaire. Precisamos criar conexões também com linha feira. Portanto, essas infraestruturas estão a ser inauguradas. Por detrás disso tudo, entre aspas, existe um business. Quem são os empreiteiros? Quem são os que constroem essas grandes infraestruturas? O porquê que os construtores ganham sempre esta adjudicação direta? Portanto, meu irmão, dizendo isso, já estamos a entender. Para além de uma tática de falsa propaganda eleitoral, porque eles estão a utilizar isso para depois, estão a fazer todo um trabalho de marketing, de comunicação, de imagem. Quando começar a campanha eleitoral, tu não vais imaginar quantos tipos de vídeo vão aparecer. Inauguração e tal, e tal, e tal. Mas, por detrás disso também, não é? Está a circular muito dinheiro. E quem é que está a ganhar esse dinheiro?
É uma pergunta muito séria. Quem está a ganhar esse dinheiro? Na verdade, é uma pergunta muito séria. Muito bem, Álvaro. Obrigado pela clareza aqui nas respostas e etc. Eu vou passar novamente aqui ao comando, né? Também estou na moderação, mas vou passar aqui à Imperatriz para ela poder aqui orientar aqui o nosso público. Então, Imperatriz, estás aí? Sim, então. Estou a passar aqui o bastão rapidamente para poderes aqui orientar um bocadinho o pessoal. Yeah? Zé Boy, faça a sua pergunta, se faz favor, ou a sua questão. Olá, boa noite a todos, boa noite ao convidado. Eu gostaria de saber, o nosso convidado, sendo um técnico de informação ou trabalha com, de imprensa, qual é o impacto, né, porque eu não assisto televisão, desculpe lá, reservar que eu não assisto televisão, nem vejo essas coisas. Qual é o impacto que o discurso ou a presença do presidente de Angola, que ele teve na Assembleia das Nações Unidas, para o povo angolano, visto que nós carecemos de muitas necessidades, uma delas é a fome e a pobreza, que seria para mim um dos maiores discursos que ele levaria para aquela Assembleia, mas ele abordou simplesmente pelo boato sobre o colonialismo, né? Gostaria de saber qual é a importância do tema que este indivíduo levou para lá e como é que isso, ou qual é o impacto que nós, como povo angolano, esperamos com o discurso que ele trouxe lá. Muito obrigado. Com muita honestidade, o impacto é muito baixo. Eu que trabalho com informação, trabalho com imprensa, não tive grande interesse nem sequer de cavar o seu discurso. Eu ainda nem me dediquei para estudar todo o seu discurso. Fiz a primeira passagem e não vi grandes elementos ali. É verdade que ele falou da questão do Médio Oriente, da faixa de Gaza, falou do problema da Ucrânia. Quer dizer, o nosso presidente, é verdade que ele é pro tempore presidente da União Africana, mas ele preocupa-se mais em falar de questões internacionais do que entrar nos assuntos prementes do nosso país. Portanto, é um presidente que pouco se importa, não é, com os reais problemas do nosso país. No seu discurso, qual é o impacto que criou para o nosso país? Nenhum. O que é que o nosso presidente tem estado a fazer fora do país? Ele vai vender o nosso país de uma forma muito errada. Ele vende o nosso país de uma forma muito errada. Ele quis, por exemplo, dar um impulso no setor do turismo, que em outras paragens do mundo o turismo dá emprego, o turismo cria riqueza, mas o nosso país não está em condições, não é, para tu ires vender no exterior, não é, abertura para o turismo. Tu não podes competir de turismo com o Ruanda, com a África do Sul. Não podes competir turismo até mesmo com a Zâmbia. Tu vais na nossa cidade ali do Kazombo, aí a capital da nova província do Mochico do Leste, a fronteira do Kazombo e a outra parte da Zâmbia. Vai para a outra parte da Zâmbia para ver como é que eles estão organizados para o turismo. E vem para o lado do Kazombo. Vê as hospedarias que estão ali no lado do Kazombo. É uma triste, não é? É vergonhoso. Então, o discurso nas Nações Unidas, para nós angolanos, não tem grande impacto, não cria grande interesse até os estrangeiros irem ver o que é que o presidente fala, o que é que está a acontecer em Angola. Foi falar do colonialismo. Angola, me pesa dizer isso, mas Angola está a viver um neocolonialismo. E não é um neocolonialismo que são os estrangeiros que estão a vir nos colonizar, não. Nós temos uma vez entrevistava a Cota Amélia, não é? Amélia Guiar, e ela usou uma metáfora. Disse para o presidente João Lourenço é capitão do mato. Portanto, nós temos aqui em Angola capitães do mato que estão ali a dar ainda chibatadas no angolano que pensava, sonhava viver a sua liberdade e se realizar, e o angolano não se está a realizar. Esta é a realidade. Portanto, o discurso, ele falou do colonialismo, para dizer, aquilo é para impressionar. Não é? É para impressionar.
Existem países em África que estão a se descolonizar. Nunca vi o presidente João Lourenço ter um discurso aproximado, por exemplo, a um Ibrahim Traoré. Nunca vi um discurso do presidente João Lourenço a se aproximar ou a competir com um discurso, por exemplo, do presidente do Quênia. Embora que o presidente do Quênia tem problemas lá também para resolver com o seu povo, mas quando o presidente do Quênia fala dos interesses africanos, você sente. Mas o nosso presidente, quando fala dos interesses de África para o Ocidente, quem é que fica assustado? Ninguém fica assustado. Portanto, é um discurso que foi muito ligeiro, um discurso muito, digamos, leve. Ok. Capitão do Mato. Eu até tenho dito que o MPLA tem semelhanças com a máfia italiana, que eles até têm os capes. Os capos, né? Yeah. Italiano. Vou deixar para deixar espaço para mais pessoas. Ok, Z-Boy. O Mojá. Sim, boa noite. Pode fazer a sua questão. Obrigado, saudações e em especial ao convidado. Álvaro, eu gostaria de que fizesses, não sei se já tiveste tempo para o fazer, mas gostaria de saber qual é a tua análise sobre as manifestações em Nova Iorque em que envolve a pessoa do nosso irmão gangsta e o ministro das Relações Exteriores. E a seguir gostaria que fizesse uma avaliação sobre o mandato da ministra, a primeira-ministra italiana, que teve como uma das patentes a imigração, e qual é o impacto que a governação dela tem com relação à África, visto que muitos imigrantes africanos passam pela Itália para posteriormente se posicionarem aqui na Europa. Gostaria essas duas questões colocar e gostaria que nos respondesse aqui de acordo com a tua visão. Muito obrigado. Ok, obrigado, Moja. Quanto à manifestação em Nova Iorque em si, antes de falar do evento, o ministro Tete Antônio, esta manifestação ela é muito importante. É uma manifestação que trouxe um grande desafio. Não sei se estão a receber, tem retorno? A minha voz está a chegar? Não, tá, muito bem. Ok. Está chegando. Ok. É uma manifestação que valeu a pena os angolanos residentes nos Estados Unidos da América terem convocado. Uma manifestação é uma manifestação, está exarado na nossa Carta Constitucional, e também nos Estados Unidos é previsto o direito à manifestação. E os organizadores lá organizaram da forma, respeitando os critérios, e a polícia, as autoridades neo-iorqueses são diferentes das nossas autoridades. Os manifestantes angolanos terão a liberdade de exprimir e de lançar a sua mensagem. A grande preocupação que o regime tem para com esta manifestação é que nunca houve uma manifestação daquele nível, porque aquilo está a criar uma certa galvanização, e os organizadores também, não digo que estão otimais em termos de comunicação, porque não estão a conseguir atingir, ou melhor, usar, não é? Os canais que eles deviam explorar para dar mais visibilidade, mais amplitude, mais impacto a este evento, não é? Esta parte, os organizadores estão a pecar um pouquinho, talvez é por inexperiência. Esperemos que nas próximas saibam utilizar melhor os canais de comunicação. Outro elemento importante desta manifestação, para além dos governos, das figuras políticas que lá estarão nas Nações Unidas, e outras figuras que foram
para as Nações Unidas, para esse evento, vendo os angolanos a se manifestar, portanto, dá um outro impacto em termos de percepção. Nova Iorque é um centro mundial. As grandes cadeias de informação televisiva estão ali. Os grandes jornais do mundo têm lá muitos correspondentes. Portanto, podem imaginar a vertigem que esta comunicação vai fazer, porque o que é a manifestação é comunicação. É o grito mais alto da indignação de um grupo de cidadãos. Agora, o que aconteceu com o Teta Antônio e o Gangsta, eu penso que é muito normal o que se viu. Para os angolanos, foi uma extraordinariedade e devemos reconhecer que foi uma extraordinariedade porque nunca aconteceu uma coisa semelhante. Um ministro angolano fora do país, não é, a ser pressionado por uma equipa de avanço dos manifestantes. O Gangsta não foi para além de ofensas verbais, mas as ofensas verbais que o Gangsta usou, ele não foi muito baixo, não usou baixo calão. Ele chamou de certas terminologias, entre vírgulas, parafraseando o Gangsta, chamou de ladrão, perigoso, não é? E pode-se, por que não? Agora, se o Teta Antônio quiser fazer uma querela, não é, ao Gangsta, o Gangsta junto do juiz, não é, vai ter que justificar o porquê que ele chamou de perigoso, o porquê que ele chamou de ladrão. E eu penso que Gangsta está munido de elementos para fundamentar a sua intervenção. Fisicamente, Gangsta não tocou no senhor e o Gangsta também não queria que ele fosse tocado. Portanto, é algo inédito e aquilo foi muito marcante. Com este ato, acredito eu, que o regime angolano agora está a começar a fazer outro tipo de estudos. E os ministros, quando irão no exterior, agora já vão começar a se comportar diferente. Porque se houver um ministro que vai querer se comportar, porque os ministros angolanos para já não conversam com o cidadão nacional, não conversam com o povo angolano, são muito arrogantes. Naquele momento, acho que o Teta Antônio devia fazer. É o Teta Antônio que deveria ser mais, digamos, cívico, parar e conversar com o Gangsta, como tem acontecido com os outros. Mas ele viu, sim, começou a fugir. Uhum. Ele começou a fugir imediatamente. Por quê? A consciência já lhe pesava. A consciência já lhe pesava por mim, usando da minha liberdade de consciência, liberdade de expressão. O Gangsta não exagerou, está-se a pedir ética no Gangsta. Não, cada um manifesta da sua forma. Aquela é a responsabilidade do Gangsta. O Gangsta não foi mal educado. O Gangsta exprimiu a ira do povo angolano. O Gangsta serviu-se de megáfono da indignação dos angolanos que sofrem. Ok, muito bem. Uma pergunta relativamente à governação da primeira-ministra italiana. Sobre a primeira-ministra italiana, devo primeiro reconhecer que ela é uma grande patriota para o seu país. Quanto à carta da imigração, que ela diz que concorda com a estratégia do Donald Trump, a estratégia do governo americano, eu não sou de acordo, porque esta foi a carta que ela sempre usou aqui e que levou ela até ao poder, não é? Aquela retórica que o imigrante vem nos roubar trabalho, o imigrante vem para nos assassinar, o imigrante vem para violar as nossas filhas, as nossas mulheres, as nossas irmãs. Portanto, é isso que eles vendem aqui na campanha eleitoral, nos talk shows políticos aqui.
levantam esse tipo de discurso, tipo que estamos a ver agora o Ventura a fazer em Portugal. Porque a imigração, querer como não, a Europa precisa de imigrantes. Existe mercado para os imigrantes. Eles precisam de mão de obra. Então, nisto é fora de questão. Agora, a visão dela para com a África, houve um período que a Meloni fez-se valer daquela luta do povo africano da África Ocidental, aquela luta para se terminar com a moeda, a franco-CFA, que é uma moeda colonialista francesa. Ela faz o uso daquilo para rematar contra o Macron, porque ela é anti-Macron, foi sempre anti-Macron, porque Macron é produto da esquerda da França. Mas, na verdade, a Meloni, ela não tem simpatia por África. Ela não tem simpatia por África. Eu já estive com ela pessoalmente. Ela é alérgica aos africanos. Ela, quando vê um africano, tu notas a pele dela muda de cor, fica toda vermelha, os olhos dela ficam mais grossos, não é? Agora, ela faz isso por política, não é na política e tal, ela vende. Ela vende a África, fala, não, os africanos têm que se tornar independentes economicamente. Ela usou aquilo, que é uma batalha dos jovens africanos, e ela usou aquilo, mas não é, de facto, a vontade dela. Por quê? Porque por detrás eles cooperam com os africanos. O partido mais extremista que faz o discurso contra a imigração aqui na Itália tem contas bancárias em Zimbábue, onde andam a esconder o dinheiro deles. Eles escondem dinheiro em Zimbábue, fazem negócios em Zimbábue e em outros países africanos. Acredito também que já fazem negócios em Angola, né? Porque existem aqui angolanos que levaram alguns empresários deste partido para irem fazer dinheiro em Angola. Portanto, por detrás desse discurso, eles têm sempre outros interesses para com os africanos. Portanto, é muito ambíguo a situação da Meloni. Ela está a trabalhar bem, mas também tem as suas dificuldades. Ela pode ser reconduzida, mas por que ela pode ser reconduzida? Porque o grupo oposto a ela, que é a esquerda, está numa fase de dificuldade, está como o Partido Democrático nos Estados Unidos. Não tem um líder carismático que pode treinar a esquerda. Então, a Meloni, neste momento, com o Trump no poder na América, ela consegue fazer bem o seu jogo. Ok, muito bem. Muito obrigado. Obrigado. Em relação ao teu posicionamento sobre as manifestações em New York, eu concordo plenamente. Eu estou em absoluto a favor do posicionamento do Gengse e todos aqueles envolvidos. E quanto a essas pessoas que têm outra retórica sobre ética e tudo mais, são hipócritas e eles têm conflitos pessoais e não conseguem separar essas duas águas quando se trata do Mano Gengse. Muito obrigado. Vou descer para dar espaço aos outros manos que também queiram participar. Boa noite a todos. Ok, muito bem, muito boas perguntas. Jorge, faça a sua questão, se faz favor. Saudações a todos. Nosso mano convidado, muito boa noite. Muito boa noite. Na verdade, não tenho questão nenhuma para fazer, né? Se calhar, né? Assim, me recordando agora, talvez enquanto eu fazer a minha intervenção me possa vir uma questão. Mas queria apenas parabenizar ou encorajar mais uma vez ao mano e dizer que continue firme naquilo que diz respeito ao estudo da dinâmica política ou social do nosso país e do continente no geral, porque só assim nos vai poder criar uma nova ordem de cabeças pensantes para criar uma alternância ou uma dinâmica diferente do continente livre daquilo que é a política pouco produtiva para os africanos e Angola em especial, né? Os angolanos em especial. Tendo em conta que também estás na Itália, que tem um número de angolanos muito reduzido comparado a muitos pontos do mundo.
Depois, vocês têm mais uma embaixada lá ou uma representação consular que não exerciam o vosso direito de voto, agora nem sei como é que vai ser, se vão ter que apanhar avião para ir votar ou como é que será, não sei. Se puder fazer, né, para os vossos conteúdos e comentários, ir lá apresentar alguma carta, solicitar isso, seria sempre bom. Então, muita coragem, né? E espero que tudo corra sempre bem para todos nós. Muito obrigado. Ok. Muito obrigado. Sim, senhora. Intenso, faça a sua pergunta ou a sua... Sim, boa noite a todos que se encontram aqui no painel, boa noite. Boa noite também aqui ao nosso Álvaro, que está aqui a responder bem e muito bem. E pronto, né? E a minha pergunta é sobre os contratos que são rejeitados pelo próprio governo, né? Os contratos de ordem pública, né? Que muitas das vezes o Ocidente tem favorecido alguns agentes africanos a terem, e visto que a maior parte dos agentes africanos, né, de outros países aceitam, né, com que os seus cidadãos que se encontram no estrangeiro possam trabalhar em firmas e organizações que se encontram mesmo no próprio estrangeiro, né, e vendo que também existe uma maior força econômica nossa, angolana, não é? Que é a maior força até hoje, que se encontra fora do país, não é? Que são todos cidadãos independentes, não é? Que trabalham todos fora, e não há um reaproveitamento dessa força financeira que está fora do país, que poderia muito bem ser sustentável, sabe? Para uma nova ordem econômica dentro do país, não é? Visto que não há entendimento o porquê que o próprio governo tem sempre rejeitado esses contratos públicos, né, que podia facilitar muito a empregabilidade de muitos jovens que se encontram aqui no estrangeiro, visto que os outros países africanos aceitam. Percebe? Nós encontramos nigerianos a trabalhar em boas empresas, guineenses e por aí, tudo afora, mas o angolano está sempre, quer dizer, está sempre na pingaíba, tá, a trabalhar em setores, né, onde usam muito esforço e depois outros, né, a outra maior força encontra-se mesmo perdida sem praticamente ação de trabalho. Então, aí é que eu vejo que há uma inimizade entre cidadão e governo. Tá vendo? Eu queria entender bem permita-me só intenso. Como é que é intenso? Ok, intenso. Eu queria entender bem a tua pergunta quando falas dos contratos rejeitados dos angolanos que estão no exterior, não faz negociações para que os angolanos aqui possam ingressar em grandes empresas. É isto que estás a tratar? Certo. Ok, obrigado. Sim, de facto, os outros países, por exemplo, cá na Itália, a Itália compra muita energia de África. A Itália tem contratos com a Nigéria, com Angola, com Congo, Brazzaville, com Guiné Equatorial, as principais que exploram petróleo, não é? Exportam petróleo de África para energia para a Europa. E muitos desses outros países, os nigerianos e tal, e até outros países asiáticos também, existem esses acordos. Existem esses acordos de que eles cá devem dar uma quota, têm que dar uma quota de vagas para os cidadãos de origem desses países que lhes fornecem o petróleo. Se Angola, essas cláusulas não são divulgadas. Se existem, elas não são divulgadas. Portanto, elas permanecem no esconderijo. Estamos ainda naquele jogo de favoritismo, dar aos... E é preciso dizer aqui uma coisa, é triste, mas tenho que dizer, neste momento não tenho como comprovar em papel, mas tenho que dizer, nós temos representação da TAG aqui em Roma. A nossa maior companhia aérea, companhia nacional, e que faz entrar muito dinheiro. A TAG tem representação aqui. E quem são os que trabalham na representação da TAG aqui?
são todos eles estrangeiros. Atualmente, não sei, o ano passado alguém me disse que só tinha lá um angolano, que era uma menina. Mas de resto, todos que trabalham ali na TAG são todos estrangeiros. E tinha aqui uma representante da TAG que estava aqui, se chamava Sandra, é uma mulher que era muito próxima à comunidade, ajudava a comunidade, e quando ela estava lá, ao menos tinha lá ela, mas outros 2 angolanos a trabalhar. Mas ela sofre cambalacho de um brasileiro italiano que estava lá, que quis pegar o lugar dela e entrou em conluio com outros que trabalham na TAG em Angola, não é? Para tirarem a senhora, e a TAG aqui ficou toda ela de estrangeiros. E é bem possível que estas vagas que têm aparecido aqui, quem são os que trabalham lá? Essas vagas são entregues a cidadãos que têm passaporte angolanos, não é? Que têm nacionalidade angolana, mas duvidosa. E muitas das vezes não são africanos. São europeus que têm passaporte angolano e ocupam essas vagas nessas empresas, a Eni e por aí fora. Portanto, nós angolanos devemos também ter a capacidade, devemos ser mais petulantes, mais atrevidos em ir investigar os diplomas, em ir investigar os contratos. Mas o nosso contrato com a Itália sobre o petróleo, o que é que diz esse contrato? O angolano, de sua livre vontade, deve estudar isso. Com a França, quais são os contratos principais? Que relação nós temos com a França? Quais são as empresas francesas a explorarem lá? Temos empresas do setor da energia francesa que estão em Angola. Agora, vamos ver as cláusulas. Qual é a quota de angolanos que podem trabalhar não só em Angola, na ELF, se a ELF ainda está em Angola, mas a ELF que está em França? Quantos angolanos podem lá trabalhar? E entre outras, existe um grande problema que temos em Angola. Muitas oportunidades têm aparecido para Angola, mas o que é que acontece? Essas oportunidades são transferidas para cabo-verdianos, são transferidos para os santomenses, e são esses... Sim, Álvaro, sem querer lhe cortar, mas é mesmo aí onde é que eu quis chegar, sabe? Porque essas oportunidades dos angolanos, tá, não é de direito do próprio angolano, caem em mãos erradas, tá a ver? Tá? Cai sempre em mãos da maior parte, né? Cabo-verdianos, né? Da sua maior parte, né? Por falarem também a mesma língua, né? E santomenses e por aí afora. Quer dizer que o angolano fica sempre no último lugar. E por falta de conhecimento também, a falta de conhecimento dos próprios angolanos aqui no estrangeiro, tá? Eu acho um absurdo, tá? Eles não correm atrás dessas cláusulas, desse conhecimento. O que eles querem é só apenas trabalhar. Ninguém trabalha por trabalhar, tá? Então, nós não somos a geração que inventamos o trabalho. Não, o trabalho já existe há 1500 anos atrás, tá a ver? Então, nós como jovens, não é, dessa geração, é que temos que correr atrás, não é, desses novos capítulos que vão aparecendo. E eu vejo que muitos aqui só querem trabalhar por trabalhar, sabe? Enquanto vou aí naquela empresa que não sabe de nada, depois perdem sempre os empregos cedo e em curto prazo do que as outras nacionalidades, tá a ver? E então, isso é um retrocesso no próprio desenvolvimento do país, isso é um retrocesso no capital humano, né, do nosso país, tá a ver? Quer dizer, torna-se tudo em desvantagem, metemos sempre tudo em desvantagem. Deixa o Álvaro dar a resposta. Certo, tá certo. Olha, esta coisa, por exemplo, nas embaixadas também temos muito desse problema. Uma vez fui para a França, calhou na semana da independência, e a embaixada estava organizada. Álvaro, desculpa só interromper. É assim, a Cota Antônia, ele tem um programa, daqui a pouco ela vai ter que sair, estão aí a resolver problemas na América. Eu gostaria, Álvaro, não sair, porque ainda não terminaste, e ela só tem apenas 15 minutos para falar aqui conosco, e vai se retirar, mas mantém-se aqui, ela está aqui nesse momento. Boa noite, Cota Antônia Varela. Boa noite, meninos que estão aí.
Bem-vindo, então, aqui à live, Cota Antônia. Pronto, não é aqui, nós estamos na Europa, muitos de nós, outros em Angola, outras partes do mundo. E pronto, vocês estão na América, sim, senhora, estamos todos a ver o vosso trabalho aí na América. Por isso, Cota Antônia, o que é que nos pode adiantar para amanhã, segunda-feira, que é então o dia da grande manifestação frente à sede das Nações Unidas contra o regime angolano? O que é que tem a dizer, Cota Antônia? Meninos e meninas, parece que tem uma menina aí. Tem 3 meninas. Tá. Meninas também que estão aí, obrigada, e fico muito contente que vocês estão aí. E tem várias aí no painel, tem várias na rolagem, Cota Antônia. Agora eu queria falar, este menino que está de ganga, eu não concordo isso que ele está a tentar explicar, não concordo. Nós... É o Álvaro Mendes. O problema do Burkina Faso não foi os burkinenses que saíram e foram investigar para saber se o contrato é assado, é cozido, é não sei o que. Não foi. O presidente, aquele menino, um menino de 34 anos, Ibrahim Touaré, cortou automaticamente os contratos que estavam mal feitos. Cortou. Não tem hipótese. Burkina Faso não está à venda. Foi a palavra que ele começou a dar. Inventaram, porque não vamos ajudar. O povo ficou do lado dele e disse: nós vamos ajudar o nosso povo, aquele que não tem, vamos dar. E foi para frente, ele não aceitou voltar para trás e pedir. Eu vi um coisa dele que fizeram 12 páginas para ele pedir desculpa. Ele chegou e perguntou que dia é que os europeus, os americanos pediram desculpa à África. Acabou a conversa. Não pode dizer que temos que ir investigar. Não. No Burkina Faso ninguém foi investigar nada. Ninguém foi fazer nada. Foi o presidente, um rapazito, que o João Lourenço tem 2 idades, tem dois, como é que se diz? 2 mandatos. Não é 2 mandatos, estou a falar a idade. Dobra 2 vezes a idade deste miúdo. Praticamente. Okay. Mas ele não fez nada disso. Nós só tivemos presidentes corruptos. Primeiro tínhamos um que era bêbado, que bebia até gatinhar. Depois, corrupto, assassino, porque ele agora, o neto, não é só assassino de matar nossos filhos no Museque, não, como assim que faz, não. Ele matou os membros do MPLA, militantes do MPLA e simpatizantes que levantaram, moços da minha idade, que simpatizaram com o MPLA, e que ele matou 80 mil. Zé Eduardo entrou. O Zé Eduardo também matou que safarta, que fartou-se. Matou. Olha, o Zé Eduardo matou o neto, completou já ali na Avenida Brasil. Aquele foi trabalho do neto, que mandou lá o Sabata matar aqueles miúdos. Vocês que estão aí, vocês não sabem. Miúdos que eram órfãos da UNITA. Era jovem e criança. Ele chegou com 2 AK, os miúdos estavam acordados, regou tudo. O que morreu, o que ficou, ficou. Na Avenida Brasil, lá no Pica-Pau. Passou o tempo do neto. Chegou 77. Matou que safado. Aquilo virou caças bruxas. Veio o Zé Eduardo. O Zé Eduardo, na Terra Nova, na igreja do Simão Toco, uma igreja cheia de pessoas. Eu tive um amigo lá que era enfermeiro, que faltava 2 anos para ser médico. Era do Simão Toco. Foram na igreja aí na Terra Nova. Tinha 2 alas dentro do Simão Toco. A ala 16 e a ala 18. Numa da ala queria ter 2 mulheres. A outra ala disse que não. Entraram em contradição. O senhor
o senhor Nunes, aquele, como é o nome dele, não sei que Nunes, foi no Zé Eduardo, foi pedir socorro. Zé Eduardo mandou a 6ª esquadra ir cercar a igreja. Ficaram cercados lá durante 3 dias. Não tinha comida, tinha criança, tinha velhos. Então resolveram sair. Quando saíram, tiro. Depois entraram lá dentro, mataram mais alguns, deixaram alguns feridos. E este meu amigo morreu lá. 86. 86, 88, 89, veio 92. 92, em setembro, já não me lembro o mês, começaram nos bairros, no meu bairro, 2 camasas cheias de arma, aquelas malas verdes militares, com AK, distribuíram. Quando deu aquela confusão, aquela guerra, já estavam todos armados no bairro. Quem levou arma? Eu sei quem é. A guerra começou aí, fecharam os coitados dos homens da UNITA, mataram. Depois veio 93, que atacou lá no mercado do rock, os militares das FARC e polícia. Começaram a matar lá, foram parar no Palanca. No Palanca entraram na casa daqueles nortuenses, levaram carro, levaram iasse, mataram, roubaram dinheiro, fizeram e desfizeram. Que é aquela sexta-feira sangrenta. Então, você os contratos, você vai ver um país que tem diamante, tem uma empresa grande da Bélgica que está lá aquela rua que aparece na rua direita de Luanda.